nós vamos dar continuidade ao encargo da semana passada, que o irmão Pedro liberou em Lisboa. Irmãos, é impressionante como que o Senhor, ele tem falado às igrejas. Senhor Jesus. Espera aí um instantinho. Amém. O relógio aqui para mim não exceder no tempo. Senhor Jesus. Nós vamos discorrer um pouco em cima do livro de Apocalipse, que é o encargo que o irmão tem nos ajudado a compreender. Vamos abrir Apocalipse capítulo 1 e dar uma introdução para que nós possamos estar compreendendo o que o Senhor tem para nós. Primeiro, Apocalipse 1:1 fala revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o Senhor tem uma revelação e ele usa o apóstolo João para trazer essa revelação para os seus demais servos. Apóstolo quer dizer enviado. Ou seja, um mensageiro. Um irmão que tem essa função, ele não pode trazer a sua mensagem própria. Porque senão ele não é um enviado. Então, João, ele traz essa mensagem não só para ele, mas para todos os demais servos. O livro de Apocalipse, ele é um livro cheio de profecias, e às vezes a gente tem até medo de lê-lo. Mas nós precisamos compreender que ele é revelação. Gostaria de ler Apocalipse 1:19, que é um versículo chave para nós ganharmos compreensão. 1:19 fala: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. As coisas que viste é a visão do Cristo glorificado no capítulo 1. Se nós formos ler, a partir do versículo 9, nós vamos ver as coisas que João viu. As coisas que são, é o capítulo 2 e o capítulo 3. Aqui fala a carta às 7 igrejas da Ásia. Naquela época, já havia centenas de igrejas, mas
o Senhor escolhe apenas 7. 7 é o número completo. Para quê? Para quê? Para ele descrever as coisas que são. Ou seja, é a história da igreja. Essas 7 igrejas representam a história da igreja. Nós vimos que Éfeso representa a história da igreja na era apostólica, ou seja, quando os apóstolos ainda estavam vivos, ou seja, o século I. Depois, a igreja em Esmirna. Esmirna, ou mirra, quer dizer coisa amarga. Aqui entra a grande perseguição do Império Romano à igreja. O século II. E depois a igreja em Pérgamo, a partir do versículo 2:12, né, que representa o início do casamento da igreja com a política. Quando o imperador romano, Constantino, ele abraça a fé cristã como a igreja oficial ou a religião oficial do Império Romano. Aparentemente uma coisa muito boa. De perseguidos, passaram a ter grandes privilégios. O problema é que o imperador passou a ser um grande líder dentro da própria igreja. E houve um sincretismo. O que é sincretismo? É uma mistura onde práticas pagãs foram sendo introduzidas dentro da igreja, onde milhares e milhares de pessoas foram batizados sem crer, apenas por conveniência política. Essas são os 3 primeiros períodos. A era apostólica, da era de perseguição e a era do casamento. Pérgamo significa casamento, torre alta. E essas 3 igrejas passaram no tempo. A partir da 4ª igreja, que é Tiatira, nós vamos ver posteriormente, elas vão estar presentes em nosso meio. Mas como a gente detecta? Se nós vemos que todas as 3 primeiras cartas, elas sempre terminam como ao vencedor. Antes de falar ao vencedor, é falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí logo em seguida fala ao vencedor. Isso a gente pode ver no versículo 7, depois no 11 e, por fim, no 17. A partir de Tiatira, inverte. Sempre termina com a expressão: quem tem ouvidos.
mas nós vamos hoje nos ater aos primórdios da degradação. Primeira coisa, embora existiu uma igreja, por exemplo, em Éfeso, que tinha essa realidade, ela também representa uma época, mas eu posso estar vivendo uma situação pessoal. Eu, pessoalmente, posso estar vivendo uma situação da igreja em Éfeso. Então, ao ler a carta às 7 igrejas, eu preciso me identificar com tanto as qualidades como os defeitos mencionados aqui. Porque eu tenho ouvido, eu tenho que ouvir o que o Espírito está falando às igrejas. Ou seja, é um alerta para cada um de nós. Aqui fala ao anjo da igreja. Eu não gosto dessa tradução, porque fala em anjo, a gente logo pensa em um ser espiritual, com asas. Aqui, a melhor tradução, a meu ver, é Apocalipse, capítulo 2, eu vou ler, a meu ver, essa é a melhor tradução que eu encontrei. Capítulo 2 fala: ao mensageiro da igreja em Éfeso, Esmirna, em Pérgamo, ao mensageiro. Então, se eu sou o mensageiro, essa palavra é para mim. Se eu tenho ouvidos, essa mensagem é para mim. Quando fala para anjo, então, aí não é para mim não, eu não sou anjo. Agora, se eu quero ter a minha doutrina, se eu quero ter a minha opinião, eu não sou mensageiro. Então, fica difícil eu tomar para mim essa palavra. Mas vamos prosseguir. Quando fala aqui a igreja em Éfeso, a igreja em Éfeso, ela é uma igreja, eu diria, normal. Ela logo no versículo 2, o Senhor fala, 2:2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a provas os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e achastes mentirosos. Então, já no período dos apóstolos, surgiram pessoas que se autodeclaravam apóstolos e eram mentirosos. Então,
Os irmãos em Éfeso, eles tinham uma base para perceber uma pessoa que se autodeclara um enviado e não é. Então, é um ponto positivo para os irmãos. Agora, no versículo 4 fala: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Já é um ponto negativo. Ou seja, nós precisamos saber que a base da nossa vida espiritual é amarmos o Senhor. Principal mandamento. O Senhor Jesus deixa muito claro isso. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, nós temos corpo, alma e espírito. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso ser. E eles caíram na tradição. E abandonou o primeiro amor, abandonar aquele melhor amor. Quando a gente compra um caderno novo, vocês já perceberam que a gente capricha na letra? Quando você compra um carro novo, se arranhar uma coisinha, aquilo ali está arranhando o seu coração. Agora, quando o carro já está velho, mochilado, arranhou, você não está nem aí. Não é assim? Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso ser. Ou seja, nós precisamos, é como ter aquele cuidado com um caderno novo. Senhor Jesus. Agora, olha só o versículo 5. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas. Então, aquela igreja apostólica, eles amavam a obra dos nicolaítas? Não. Aqui fala que eles, como é? Odiavam a obra dos nicolaítas. O irmão, ele até explicou. Tem uma marca muito conhecida em nosso meio, que é a Nike, que é o Nico, em inglês. Ou seja, a origem da palavra é do grego. É a mesma origem dessa palavra Nikos, ou seja, vencer. Agora, Laos, né, é o laicado, o povão, os leigos. Então, já no início da igreja, apareceram pessoas querendo se pôr por cima das outras.
ou seja, o início da formação de um clero. O que é o clero? Esse aqui é um sacerdote, o resto são todos leigos. Agora, a igreja em Éfeso odiava isso. Opa, odiar? Mas o Senhor está aprovando. Nós precisamos odiar o clericado. Ou seja, um grupo de irmãos, ele é superior aos outros. Nós precisamos ter entendimento disso. Sabe por quê? Se nós nos organizamos em clérigos e leigos, o corpo perde a função. Se eu vou na reunião, fico sentado, trago o meu dízimo, ponho no gasofilácio, eu já cumpri a minha função. O Senhor não quer isso. Um corpo, todos funcionam. Existem, sim, funções diferentes no corpo. Eu estou aqui exercendo a função de boca. Eu estou aqui exercendo a função de um enviado. Mas isso não me põe superior aos irmãos. Todos nós somos apenas membros do corpo de Cristo. Nós precisamos valorizar isso. É por isso que em nosso meio nós não usamos dar a função, o nome da pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem a função de apóstolo, é apóstolo fulano. Não. Por exemplo, o irmão Pedro tem uma função de apóstolo, mas nós chamamos ele de quê? Irmão Pedro. Eu posso ter uma função de mestre, ou seja, de ensinar os irmãos. Mas o Senhor deixou muito claro: a ninguém chameis de mestre. Porque a partir do momento que você chama, é o mestre Pedro, é o mestre João, é o mestre, você está exaltando aquela pessoa. Então, nós vemos aqui que a igreja em Éfeso, ela odiava a obra dos nicolaítas. Ou seja, já existiam pessoas que estavam fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas passaram-se décadas, talvez um século e pouco. Mas quando nós chegamos na igreja em Pérgamo, olha só o que acontece. 2:15. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Antes era apenas uma obra. E o Senhor elogia pelo fato da igreja em Éfeso odiar aquelas obras. Mas aquilo foi enraizada na igreja. Com a morte
dos apóstolos. Surgiram os pais da igreja. E, infelizmente, o falar deles não foi o mesmo falar dos apóstolos. E aí, eles começaram a dar mais valor aos títulos do que à função. Por exemplo, na Bíblia, fala de presbítero. Presbítero quer dizer ancião. Então, eram os anciãos que estavam à frente da igreja. Agora, bispo é a mesma coisa, só que em vez de focar que é uma pessoa mais velha, mais experiente, quer dizer supervisor. Ou seja, uma pessoa que está supervisionando. É uma função. Mas aí eles falam, não, o bispo está acima do presbítero. E o que aconteceu? Bem, o bispo da cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade maior, vai ter que ser maior do que o bispo da cidade de Carlos Chagas. Então, pouco a pouco, foi formando um clero. E isso foi tirando a função do corpo. Irmãos, o Senhor, Ele quer que cada um de nós odeie as obras dos nicolaítas. Que nós rejeitemos essa doutrina. Porque o Senhor quer que cada um de nós tenhamos função no corpo. E os que têm essa doutrina, eles usam a própria palavra para mostrar isso. Por exemplo, quando Moisés tirou o povo do Egito, ele subiu no Monte Horebe, recebeu ali as tábuas da lei. Quando ele chegou, o povo estava em idolatria. Moisés falou: quem é pelo Senhor? Das 12 tribos de Israel, só a tribo de Levi se posicionou pelo Senhor. Acabou que a tribo de Levi herdou o sacerdócio. Então, no Novo Testamento, aqueles, quer dizer, não é no Novo, é na história da igreja, aqueles que defendem o sacerdócio usam até esse exemplo do Antigo. Mas nós acabamos de ler nos escritos de Pedro que o Senhor nos constituiu um reino de sacerdócio. Ou seja, não quer apenas um grupinho, mas nós somos todos sacerdotes. Não é para uma elite. O Senhor, Ele almeja que a igreja seja encabeçada por Cristo. É que a igreja cresça. E, então, nós possamos exercer a função no corpo. Que nós possamos nos humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu tenho ouvidos,
eu quero ouvir a tua mensagem às igrejas. E que nós realmente possamos exercer a função. Vamos, então, nos multiplicar em pequenos grupos. Eu sei que eu resumi bastante a mensagem, mas eu tenho certeza que os irmãos, durante a semana, estão desfrutando também da imersão. A imersão, ponto 1, 2 e 3, nada mais é do que a síntese da mensagem dada no domingo passado. Sempre o item 4 é a síntese do alimento diário do dia. Então, ao desfrutarmos da imersão diária, nós estamos desfrutando da mensagem domingo passado. No caso, o irmão liberou em Lisboa, na igreja em Lisboa. Amém? Vamos multiplicar em pequenos grupos e compartilhar essa palavra.